Olá a todos, meu nome é Brena Santos Oliveira, sou engenheira agrônoma e hoje nós vamos falar sobre o preparo de biofertilizantes. Essas nossas atividades fazem parte do nosso encontro comunitário e, por motivo da pandemia, muita gente ainda não foi vacinada. Nossas atividades coletivas, que reúnem um número maior de beneficiários, estão sendo feitas de forma remota. Bom, hoje nós vamos orientar o preparo do biofertilizante. O biofertilizante nada mais é do que um adubo líquido. É de excelente qualidade e com baixo custo e mínimo esforço por parte do produtor. Para que a gente possa preparar esse adubo líquido, a gente vai usar o próprio recurso que a gente tem na roça. A ideia é a gente evitar aporte de energia de fora do sistema. O que isso quer dizer? A gente tem que utilizar, a nossa ideia é utilizar o que a gente tem na roça. Não comprar adubo ou comprar qualquer outro fertilizante solúvel. O nosso objetivo aqui é usar o que a gente tem na roça e tentar fazer um adubo de qualidade que atenda às exigências de todas as plantas que são cultivadas. Nesse caso, a gente tem um adubo orgânico que ele não vai agredir o meio ambiente, ele não vai contaminar o solo, não vai contaminar a água e muito menos quem manipula ele. Bom, ele poderá ser usado diretamente na cultura para garantir uma nutrição adequada para a planta e também pode ser aplicada na folha. No caso de hortaliças, a gente pode diluir essa mistura, diluir na água e aplicar nas folhas. E também ele pode servir como inseticida, ele pode também funcionar como um fungicida e como um acaricida. No solo, ele é fonte de nutrientes, como eu já disse, e também ajuda a condicionar o solo, ajuda na mineralização da matéria orgânica, que é um processo importante para o solo, ajuda que os nutrientes que estão na matéria orgânica, eles fiquem disponíveis para essa planta utilizar. Bom, o biofertilizante ele é um adubo orgânico. Dentro dele a gente usa tanto os nutrientes que a planta vai precisar, quanto micro-organismos. A gente tem os macro e os micronutrientes que a planta utiliza. E esse adubo ele vai melhorar a saúde da planta, deixar essa planta mais resistente a pragas. E o resultado vai ser uma produtividade maior, vai ser uma planta resistente e que apresenta uma produtividade maior. O biofertilizante ele apresenta vantagens, ele permite a produção de alimento mais saudável, né? Com qualidade para o ambiente, qualidade para quem manipula. Ele fortalece a planta, garante uma maior resistência ao ataque de pragas e doenças. Ele melhora a produtividade das culturas. Ele também, como eu disse antes, ele apresenta um menor custo. Como a gente vai utilizar o que a gente tem na área, a gente não vai gastar dinheiro comprando adubo nitrogenado, que a gente sabe que é caro. Também é um produto que é rico em nitrogênio, em fósforo, em potássio, em cálcio. Fósforo é um elemento, se a gente for parar para pensar, é um elemento que é dificílimo de ser encontrado no solo. Nossos solos são mais pobres em fósforo. Então, quando a gente coloca um biofertilizante, a gente está dando o fósforo que a planta precisa. Ele também vai melhorar as condições desses nutrientes no solo, vai dar mais condições para que o nutriente que está lá no solo seja absorvido pela planta. Como eu disse, a gente vai utilizar a matéria-prima que normalmente é encontrada na própria área, né, na própria UPS, e também é uma fonte alternativa, pode ser, né, uma fonte alternativa de renda para o produtor. Se ele resolver produzir e comercializar, vai ser uma fonte alternativa de renda para ele. Os materiais para preparar o biofertilizante, além dos ingredientes que vai compor a calda, a gente precisa de um recipiente, que pode ser uma bombona ou um tambor, dependendo da quantidade que você quiser fazer. O tamanho do recipiente ele vai depender da quantidade de biofertilizante que você quer fazer. E o lugar que você tem para armazenar, que ele precisa ser armazenado em um local de preferência na sombra, né? Não pode ficar exposto ao sol, para a gente evitar que aconteçam reações químicas ali indesejáveis. O biofertilizante ele deve ser preparado em um recipiente e mantido em um local na sombra. Por quê? Porque a gente precisa mexer esse material durante um tempo.
Pelo menos a cada 3 dias a gente tem que mexer esse material. Se não tiver uma pessoa disponível para mexer esse material, a gente tem que colocar pelo menos uma bombinha daquelas de aquário para tentar oxigenar esse material. Como no nosso caso a gente vai fazer uma receita apenas, a título de informação, a gente vai utilizar, os ingredientes que a gente vai utilizar são o esterco de galinha, esterco de bovino, a gente vai utilizar o calcário, vamos utilizar água morna e vamos utilizar o açúcar mascavo. O açúcar mascavo é um ingrediente mais caro. Nós estamos utilizando porque nossa receita é uma receita menor quantidade, é só demonstrativo. O produtor pode substituir por cana picada. Agora tem que ser bem picada para que esse processo de degradação da cana ocorra no tempo junto com os outros ingredientes. A degradação da cana ocorra junto com os outros ingredientes. Então, e a gente também vai utilizar água morna nesse processo. Uma água com uma temperatura em torno de uns 38 graus. Como a gente vai preparar esse biofertilizante? A gente vai colocar os ingredientes, um pouco da água. Por exemplo, nós vamos fazer 20 litros. Nós vamos colocar, por exemplo, 10 litros de água na vasilha, misturar o esterco de galinha, o esterco de bovino, vamos colocar o cal, vamos mexer um pouco. Como nós vamos fazer 20 litros do biofertilizante, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai colocar em uma vasilha 10 litros de água. Depois a gente vai acrescentar o esterco bovino, o esterco de galinha, nós vamos acrescentar o calcário, o açúcar e misturar bastante, até dissolver todo o material. O esterco, às vezes, ele vem numa consistência que não é tão pastosa, então a gente tem que misturar bastante para homogeneizar essa mistura. Depois que a gente homogeneizar, a gente completa com a água e coloca o mato picado. Também vai mato fresco picado, tem que ser picado no mesmo dia que você vai fazer o biofertilizante. Nós vamos colocar a receita aqui embaixo, toda completa, a receita que a gente utilizou e a receita equivalente para 100 litros do biofertilizante. Esse material vai ficar fermentando por aproximadamente 60 dias, dependendo do período do ano. No verão, a gente tem temperaturas mais altas, então o processo de preparação do biofertilizante ele vai ser mais rápido. No inverno, a gente tem temperaturas um pouco mais baixas, né? Mesmo a gente vivendo num ambiente mais quente, as temperaturas de inverno são um pouco mais baixas, então a gente precisa de um pouco mais de tempo para que esse biofertilizante fique pronto. Então a gente precisa de pelo menos uns 90 dias. É sempre bom lembrar que a gente precisa utilizar os nossos equipamentos de proteção individual, os EPIs. O EPI é um equipamento que ajuda a evitar acidentes, possíveis acidentes que venham a ocorrer na área. Então, quando a gente vai preparar o biofertilizante, é bom que a gente pelo menos tenha uma luva para ajudar a mexer o material. Quando o biofertilizante estiver pronto, você vai notar que embaixo vai formar uma borra. Essa borra também pode ser utilizada, mas como um adubo orgânico. Você pode colocar a borra próximo às raízes da planta como uma matéria orgânica de fato. Para utilizar o biofertilizante você precisa coar, porque essa borra, se você for aplicar num pulverizador, por exemplo, a borra pode trazer micropartículas que podem entupir o bico do seu pulverizador. Então é bom que antes de utilizar você coe e aplique na planta, ou coe e faça a diluição, dependendo do tipo de planta que for utilizar. Normalmente, quando a gente utiliza essa borra, a gente utiliza 3 kg por metro quadrado de área. Isso também vai de acordo com o agricultor, ele vai observar a necessidade da planta, se a área tem muita matéria orgânica, se tem pouca matéria orgânica. Isso aí depende de uma observação no campo. O biofertilizante, ele é uma fonte rápida de disponibilização de nutrientes. O nutriente ali naquela cauda, ela vai ser, quando ela entrar no solo, a planta vai absorver aquilo muito rápido. Então a gente recomenda que, se possível, que esse biofertilizante seja aplicado junto com matéria orgânica ou junto com a própria borra que é formada ali no fundo da vasilha. Porque esses materiais, né, que tem partículas maiores, quando a gente vê aqueles pedaços maiores da própria borra, a disponibilização deles é mais lenta. Isso quer dizer que quando você aplica o líquido, a planta vai absorver mais rápido. Quando você aplica a matéria orgânica, que é a parte mais sólida, vai demorar um pouquinho mais para chegar até a raiz da planta. Então, se a gente fizer essa ação em conjunto, a gente vai ter uma eficiência muito grande.
o fertilizante pronto, ele vai render a quantidade de água, o equivalente à quantidade de água que você colocou. Se você colocou 20 litros, vai render 20 litros do biofertilizante mais a bolsa. Então, dependendo da sua tipo de cultura, como eu falei, 50 ml a gente usa por planta a cada 7 dias. Então, a gente pode fazer um cálculo com base nesses dados, a gente faz um cálculo e estima o quanto de biofertilizante a gente vai utilizar. Lembrando que não é um adubo industrial, né? Não é comercial. Então, é algo que precisa ser utilizado de forma correta para que ele realmente tenha uma eficiência. Nós vamos deixar aqui a receita toda certinha, a quantidade que a gente preparou e a quantidade para 100 litros ou 200 litros. E vocês podem tentar fazer nas propriedades. A gente vai orientar quando for nas áreas, a gente vai orientar da melhor forma possível. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder todos na medida do possível. Muito obrigado por terem assistido nosso vídeo e até a próxima. Olá a todos, meu nome é Brena, eu sou engenheira agrônoma e hoje a gente vai fazer a prática de biocauda. A biocauda é um elemento muito importante em sistemas agroecológicos, porque a gente consegue melhorar qualidades químicas do solo com ingredientes que a gente normalmente encontra, né, na roça, e esses ingredientes são facilmente manipuláveis. É algo que o produtor pode fazer tranquilamente, sem nenhum risco à saúde, sem nenhum risco à qualidade do solo, à qualidade da saúde dos familiares. E um produto que posteriormente vai gerar um alimento de qualidade. Nossa biocauda, a gente vai utilizar esterco bovino, esterco de frango. Vamos utilizar também um pouco de mato verde picado. Nosso caso, nós estamos fazendo aqui uma quantidade como amostra, né? Só a título de didática. Mas quando for fazer na fazenda, você pode fazer uma quantidade superior a 100 litros. Então, o mato pode ser passado na picadeira. Então, a gente já pode fazer algumas adaptações. No nosso caso, a fonte energética que a gente vai utilizar é o açúcar mascavo. Mas na propriedade pode ser utilizada cana picada, bem picada. Pode ser utilizado também o melaço. A gente vai utilizar calcário também e cinzas e a água. De preferência que a água para fazer o composto seja uma água morna. Essa água que já está morna, porque o esterco que a gente está utilizando é esterco fresco e ainda tem alguns micro-organismos nesse esterco. Então a água morna vai ajudar no desenvolvimento desses micro-organismos e para a decomposição desse material para depois se transformar na nossa biocauda. Sempre lembrando que a gente procura utilizar os produtos que a gente tem na área, né? No sistema agroecológico a gente tenta minimizar o uso de insumos de fora. Então, todos os ingredientes a gente pode encontrar na roça. Normalmente é algo que é facilmente encontrado. No nosso caso, a fonte energética a gente substituiu por açúcar mascavo, mas pode ser adicionado cana picada, que vai surtir também o mesmo efeito. Então a gente começa colocando água no recipiente. A gente vai fazer aqui para 10 litros. A gente coloca água no recipiente e pode ir adicionando os ingredientes e sempre mexendo para tentar dissolver ao máximo, principalmente os estercos. Aí eu vou colocar o esterco, primeiro esterco de frango. Depois o esterco bovino. Cuidado, né, na hora de manipular os materiais. Vou mexer bem, né, até dissolver. A gente sempre mexe bem, né, principalmente para dissolver os materiais, ajudar, né, na dissolução dos materiais. Entre a adição de cada um dos ingredientes, sempre mexendo bem. Aí
Aí a gente pode adicionar o mato, né? O mato fresco, o mato verde. Tem que ser tirado no dia. O mato é a fonte de nitrogênio do composto, né? É rico em nitrogênio. Sempre mexendo bem, adicionando, misturando todos os materiais. Colocar um pouco mais de água, lembrando que nossa calda vai ter no final 10 litros de água. Colocar um pouco mais de água para ajudar a dissolver. A gente pode colocar o açúcar mascavo. As cinzas. O calcário. Essa parte que é em pó, pode colocar junto porque ela dissolve mais fácil do que os outros ingredientes. Sempre mexendo bem, tentando puxar o material que está no fundo, né? Pra gente homogeneizar esse conjunto. Completa com um pouco mais de água. Não colocar água até em cima, porque pode produzir gás e pode ultrapassar esse volume. Então é bom que a gente deixe um espaço sem encher demais. Não pode encher demais a vasilha. Colocar em uma vasilha com tampa também. Não precisa vedar, mas tem que ser algo em cima para evitar que entre algum bicho, algum inseto, coisa do tipo. A nossa biocalda é essa. Ela permanece aqui por uns 60 dias, dependendo da temperatura, né? Dependendo da época do ano. No verão, uns 60 dias já tá bom. No inverno ela demora um pouco mais, né? As temperaturas são mais amenas, então essa calda demora um pouco mais para ficar pronta. O desenvolvimento dos micro-organismos demora um pouco mais. Aí, dependendo da época do ano que for feita, pode ser 60 dias ou 90 dias. Ela permanece fechada de vez em quando. É bom abrir, né? No início do processo é bom abrir e mexer. Mexer sempre do fundo, pegar sempre no fundo, para misturar tudo. E ao final a gente vai ter uma calda completamente líquida, que depois ela vai ser misturada para ser aplicada em horta, pode ser aplicada no cacau, pode ser aplicada em outras frutíferas, né? Outras plantas, bananeira também. Bom, gente, a preparação é essa. Lembrando que a gente não pode encher até o final. Esse aqui é um nível que fica bom, que vai produzir ainda gás nesse material. E não é bom encher até o final para não tirar a tampa. A gente coloca a tampa, não precisa vedar, só colocar para proteger o material. De vez em quando, na primeira semana, uma vez por dia, vir aqui, abrir, mexer um pouco. Mexer sempre pegando de baixo para cima. Uma vez por semana, uma vez por dia na primeira semana. Depois pode espaçar a cada 2 dias e mexendo, mas sempre observando como está o andamento do processo. E sempre mexendo, sempre misturando o material. A Terra à Distância é a adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, um projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos e empréstimos do Banco Mundial.